tarde, tudo bem? Hoje é dia de Copa do Brasil, hein? O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 9h30 da noite. Ou um pouquinho antes, às 7h, o Fluminense pega o Caxias. Bom, quem também joga hoje à noite na Copa do Brasil é o Vasco. O Vasco vai pegar o Nova Iguaçu no Newton Santos às 9h30 da noite. E o Sport TV também transmite ao vivo. A Débora Gares já está pelo estádio e tem todas as informações. Boa tarde, Débora. Oi, Mari, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. O time que vai a campo logo mais deve ser muito parecido com aquele que enfrentou o Flamengo no final de semana pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Derrota por 1-0. Com destaque para a provável estreia entre os titulares do atacante angolano Lloyd Augusto. Ele até jogou na última partida, mas entrou durante o segundo tempo. O Paulinho, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a estar à disposição e deve estar entre os titulares também. Já Tietê é desfalque certo porque continua tratando um problema no joelho. A provável escalação deve ter o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura, o Paulinho ou o Matheus Carvalho, também o Felipe Coutinho, Lloyd Augusto, Ryan e o Verrete. O Vasco teve 2 dias de treino para essa partida e já se pode dizer que está, digamos, acostumado ao tapetinho aqui do estádio Newton Santos, já que essa partida contra o Flamengo no sábado foi disputada aqui no estádio e antes disso o time tinha feito 2 treinos por aqui, Maia. Disputada e bem, né? E Débora, a torcida do Vasco está me falando que se tem Copa do Brasil, tem gol do Verrete, procede? Pois é, né, Mari, porque ele marcou em todas as fases da Copa do Brasil no ano passado, quando o Vasco chegou à semifinal da competição. Ele terminou, inclusive, como artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. E este ano já fez gol também. Logo no primeiro jogo do Vasco contra o União Rondonópolis do Mato Grosso, foi vitória por 3-0. Vamos ver, então, se ele continua nessa boa pegada. Falando um pouquinho do Nova Iguaçu, o time deve ir com força máxima para essa partida. O técnico Carlos Vitor, inclusive, poupou alguns titulares na partida de final de semana contra o Madureira pela Taça Rio. Terminou a partida empatada em 0-0. O atacante Vitor Rangel é que deve ser o desfalque para esse jogo. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam na Copa do Brasil, aliás, pela primeira vez. Mas já se enfrentaram, lógico, muitas vezes pelo Campeonato Carioca. A última partida foi no início da Taça Guanabara, empate em 1-1, mas o Vasco estava jogando com um time de garotos. E vale lembrar que no ano passado foi o Nova Iguaçu que tirou o Vasco da semifinal do Campeonato Carioca. Então vamos acompanhar como vai ser esse reencontro. Lembrando que em caso de empate nessa fase, o jogo vai para os pênaltis, Mari. Boa, ainda tem um clima... Um confronto que anda agitado aí nos últimos anos. E muita coincidência, né? 2 cariocas se encontrarem tão cedo na competição. Rodou. Um confronto que tem agitado o futebol carioca promete ser uma das principais partidas da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, em uma releitura da semifinal do Campeonato Carioca do ano passado. No primeiro confronto das equipes nesse ano, um empate em 1-1 pelo estadual. Agora, em um confronto inédito na competição nacional, um empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Fábio Carille tem à disposição o mesmo elenco que foi para o jogo de ida da semi do Carioca contra o Flamengo. Tietê segue como único desfalque por conta de uma lesão no joelho direito. A expectativa é de que o Cruz Maltino tenha força máxima na busca pela classificação. A atual semifinalista da competição, o Vasco terá um adversário que conhece bem no caminho para a terceira fase. Nota 10. Quem vai ser nota 10 hoje? Fala pra mim, Lucas Pedrosa. E o homem já tem a escalação, hein? Sim. Já? Você já tem a escalação? Tem a provável escalação. A provável escalação do Vasco, o Pedrosa fala agora e aí a gente comenta o que ele concorda, o que ele não concorda, se ele tá bravo, se ele não tá. Fala aí pro povo, Pedrosa, como vem esse Vasco contra o Nova Iguaçu? Então vamos lá, Fernanda. Provável escalação, até porque o jogo é só 9h30, pode acontecer qualquer coisa, mas a gente sempre traz aqui a informação que a gente conseguiu apurar. É a seguinte: Léo Jardim no gol, na lateral direito Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Cocão, mas provavelmente o Paulinho vai ser utilizado como segundo volante, Coutinho no meio. E aí a estreia de Nuno Moreira deve acontecer na ponta esquerda, o jogador contratado
pelo Vasco da Gama junto ao Casapia, né? Ele deve fazer sua estreia, já que ele não jogou contra o Flamengo, na ponta esquerda, Nuno Moreira. Começando como titular, essa é a informação que eu consegui apurar nessa manhã. Na direita, o Ryan, que vem fazendo bons jogos desde que ele chegou ao time do Fábio Carille. E no ataque, Pablo Verratti, o artilheiro do Vasco da Gama da última Copa do Brasil. Inclusive, uma curiosidade, Fernanda, que vale a pena a gente citar, que é a seguinte: o Verratti fez gol em todas as fases que ele jogou na Copa do Brasil. Desde que ele estreou nessa competição, ele fez gol em todas as fases da Copa do Brasil. Desde que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama, não só foi artilheiro com 7 gols no ano passado, em 2024, como também tem um gol já contra o União de Rondonópolis nessa temporada. Então ele gosta da competição. Ele adora a Copa do Brasil. Né? Lembrando que hoje, como é que é o esquema hoje? O Nova Iguaçu é o mandante, né? Sim. E se der empate... Pênalti. Isso. Ganhou um, passa quem ganhou, obviamente. E por que esse jogo vai ser lá no Newton, hein? Porque o Nova Iguaçu optou por mandar lá para justamente você ter renda, né? Porque se ele manda, ele poderia ter vendido o jogo para outro estado. Sim. Mas aí você teria apenas o dinheiro da venda. Então o Nova Iguaçu, que é daqui do Rio de Janeiro, que evitaria uma viagem, que preferiu o Newton Santos nesse momento, também vai ganhar a renda do jogo para ele, porque ele pode até não se classificar e ganhar o Pix da CBF, mas ele vai ganhar a renda do jogo por ser o mandante. A torcida do Vasco deve colocar aí pelo menos uns 20 mil, 25 mil, pelo menos aí até o momento vendidos. Então o Nova Iguaçu pelo menos vai ficar com a renda dessa partida, né? Você gostou dessa escalação? O que eu gostei. Você mudaria o quê, Pedrosa? Não, eu acho que é esse time mesmo, Fernanda. Eu sempre prefiro o Jair do que o Hugo Moura. Acho o Hugo Moura um bom jogador, mas eu acho que o Jair dá muito mais qualidade. Campo? Jair. Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Tá. Então, assim, eu acho que o Jair dá uma lucidez muito maior pro time do Vasco do que o Hugo Moura, mas o Hugo Moura também não é um grande problema, muito pelo contrário, ele é um bom jogador e pode ajudar bastante. Lá na frente, o Nuno Moreira, naturalmente, tem que fazer a estreia, tem que jogar, até porque tá treinando desde a semana passada. Muita gente vai falar assim, mas o Lloyd, gente, chegou jogando. Então, assim, ele não tem nem tempo para jogar 90 minutos, para jogar 80, 70 minutos. Ele tá num recondicionamento físico ainda. Então, assim, eu entendo que tirar o Ryan nesse momento também, que vem fazendo boas partidas, não faria sentido. E o Verratti é indiscutível, né? Tudo que eu falei aqui, artilheiro da Copa do Brasil ano passado, um cara que fez gol em todas as fases da competição, você não tem como abrir mão do único jogador que faz gol constantemente numa competição que pra mim é até mais importante do que o jogo de sábado contra o Flamengo. E tem um cara que eu já falei aqui, que eu tô adorando ele, né, nesse início de temporada. Acho o menino firme, corajoso. E a gente vai ver o que o Lucas Freitas falou sobre a expectativa para essa partida. Eu vim de branco hoje, ano novo, pô. Não, ainda é só em abril, né?